pessoal, nosso passo a passo de hoje é esse aqui. Nós estamos fazendo um lacinho caseado e hoje a gente está estruturando ele com feltro. Espero que vocês gostem. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. E agora, sem demora, vamos lá conhecer nossa lista de materiais. Pessoal, vocês vão precisar então de linho, feltro, os moldes que eu deixei na descrição do vídeo, tá? Fita número 2 para poder encapar, precisa de bico de pato com 6 centímetros, linhas de meadas aí, eu tô usando essa cor para casear e essas cores aqui para bordar, essa aqui também dá para fazer bordado, tom sobre tom, né? Pérola, estrada de costura, alfinete para auxiliar no trabalho, eu vou fazer os cortes usando maquininha de cortar fita, mas você pode cortar com a tesoura também, tá? O primeiro modelo, tem um modelo aqui no canal que a gente fez de laço caseado, que eu fiz com entretela. Esse aqui nós vamos fazer com feltro, tá? E aí na hora de fazer o corte no feltro, eu vou fazer um corte na maquininha de cortar fita e vou fazer um corte também na tesoura para poder trabalhar. Eu vou precisar também de isqueiro para poder trabalhar aqui, ó, no tecido que a gente vai fazer o acabamento do centro do laço. Bom, para começar o trabalho então, eu vou colocar aí para vocês verem um vídeo que ensina como fazer o molde, tá? Lá tá aparecendo os outros moldes de laço de tecido também, mas o processo para fazer é o mesmo. E aí depois do vídeo, se você já souber fazer o modelo, você pode passar para frente e depois do vídeo aí a gente já começa a fazer esse modelo aqui, tá bom? Agora que você já sabe tudo que nós vamos precisar, vamos lá pro passo a passo. Você pode fazer seus laços cortando com a tesoura, utilizando os moldes e recortando, né? Riscando esses moldes em cima do tecido e recortando com a tesoura. Ou você pode recortar usando maquininha de cortar fitas. Como que eu vou recortar usando maquininhas de cortar fitas? Eu vou pegar, ó, o meu molde e vou colar ele em cima de uma latinha de alumínio. Aqui eu peguei uma latinha de bebida e abri, tirei o fundo, tirei a tampa, abri essa latinha, né? É uma latinha de alumínio qualquer. E agora eu peguei os moldes e coloquei eles recortados em cima dessa latinha. Eu tô fazendo aqui, ó, pegando o molde e colando ele aqui em cima, ó, com fita, tá? Fita de empacotamento transparente. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Eu faço isso para que eu possa conseguir recortar, né? Enxergar o meu molde aqui em cima desse alumínio, tá? Porque daí eu consigo ver, tá vendo aí, ó? Eu consigo ver o molde e ao mesmo tempo eu recorto ele sem que ele saia do lugar, tá? Então eu venho, coloco aqui, ó, e vou recortar eles sem que ele saia do lugar e aí eu tenho o molde certinho para eu colocar na maquininha. Então eu vou vir aqui, ó, com uma tesoura, não usa a tesoura que você costuma usar aí para cortar suas fitas, tá? Tem que ser uma tesoura cega que você tiver aí, para não estragar. E aí você vai simplesmente cortando aqui, ó, recortando todo o molde com a tesoura. Na hora que você terminar, é só retirar o molde, ó. E você tem aqui um molde de alumínio prontinho para você usar na sua maquininha. É só passar a cola para poder colocar o linho aqui em cima. E de recortar, o que que eu vou fazer? Vou passar cola permanente, tá? Da Acrylex, que é essa cola aqui. Ela dura bastante. E no caso, quando eu vou cortar fita, assim, ponta de fita, às vezes eu não uso essa cola. Mas para linho, eu preciso ter uma colinha que vai segurar esse linho aqui em cima, porque o linho desliza bastante, tá? Então eu venho aqui e vou passar essa colinha, espalhar, não precisa pôr muita cola. E aí eu vou deixar isso aqui dar uma secadinha, tá? Não deixa excesso, retira todo o excesso e deixa, opa, e deixa ele secar, tá? Um pouquinho antes de você usar. Faça isso em todos os moldes que você for precisar, tá? Para fazer o trabalho. Começo cortando aqui, eu tô com os moldes que eu mesma fiz, tá? Em latinha de bebida, latinha de alumínio. E aí eu vou colocar o molde sobre o tecido e vou fazer o corte aqui na maquininha. Eu costumo, tanto esse molde como esse aqui, o corte vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou começar a cortar aqui rapidinho para vocês verem como que é. Vocês vão cortar 2 desse e 2 desse aqui, ó, no tecido. No feltro, a gente vai cortar um de cada, tá? O corte aqui, eu gosto de dar uma aparada com a tesoura para me ajudar, assim, não ter que fazer corte profundo de tecido, tá? Porque o tecido, ele não é muito, assim, bom de cortar, né? Então, não é difícil para cortar, mas, assim, o bom é você cortar o menos possível. Então, você vai passando aqui, ó, devagarinho, com calma, você vai encostando o molde que você fez, vai puxando aqui o fio de tecido
e ele vai fazendo o corte, ó. Tá vendo, ó? Fez o corte aqui, ó, que maravilha. Vai cortando certinho de acordo com o molde. Fiz o corte, vou retirar do molde, tá? E vou fazer o mesmo corte, tá? Em outro tecido. E assim vou fazer também com esse molde aqui, que é o molde do laço em si, tá? Mesma coisa. Vou retirar aqui o excesso do tecido. Venho, tiro o excesso. E aí vou fazendo os cortes aqui, tá? Usando o molde. Eu vou fazer todo o corte e já volto com vocês. E aqui eu tô fazendo o corte e lembrei de falar, se vocês forem cortar isso aqui utilizando tesoura, sem cortar na maquininha, né? Dá pra fazer esse corte, ó. Você vai fazendo ele aqui, mas aí o que que você vai fazer? Você vai pegar o isqueiro, depois que você tiver terminado, e vai fazer isso aqui, ó. Vai selar, tá? Toda a volta do corte, tá? Tudo seladinho com isqueiro. Não, se você for cortar com a tesoura, dá certo, sem ser com a maquininha, mas você precisa, não pode esquecer de selar, tá? O que que eu vou fazer? Vou empurrar aqui e vou tirando com cuidado, devagar, tá? Do molde, para não ficar, o meu tecido não ficar esticado, né? Lembra que a gente passou aqui nesse molde cola permanente. Tecidos, agora nós vamos cortar o feltro, o mesmo processo. E é só ir lá devagarinho e passando. O feltro é mais fácil, assim, para cortar, né? Porque ele já é durinho. Então é algo assim mais tranquilo para você cortar. E é isso, você vai recortar todinho no feltro, só que você vai cortar um desse e um desse molde aqui. Terminei de cortar todos os tecidos na maquininha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o feltro, ó, vou tirar do molde e vou fazer o que com esse feltro aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, e vou recortar, ó, uma beiradinha bem fina desse feltro, que é para na hora que eu for costurar ele dentro do tecido, para ele ficar escondidinho, ó. Dentro do tecido, eu tô tirando assim um pedacinho, que não é grande coisa, no contorno aqui com a tesoura, para ele se encaixar direitinho dentro do laço. Porque senão, na hora que você for fazer as voltas, vai aparecer o que você, essa partezinha branca, e eu não quero que apareça ela no laço. Você pode também usar o feltro da mesma cor do material que você tá usando, tá? Esse aqui eu fiz o teste com branquinho, não teve problema nenhum. Pode usar, que tá tudo bem. Então, ó, só que se for um tecido de cor escura, né? Aí eu já não recomendo. Então, você faz isso nesse feltro e no outro também, tá? Nos dois. Porque na hora que eu vir aqui, ó, e for colocar o tecido em cima do feltro, ó, o tecido vai cobrir completamente o feltro. Ó. Vai sobrar uma pontinha do tecido, que daí esse feltro vai ficar escondido dentro do laço, dentro da costura. Faça isso nesse outro aqui também, e aí a gente começa a fazer os alinhavos. Se você for fazer bordado, a melhor hora para você bordar é essa agora, ó. Eu costumo fazer o bordado aqui em cima do tecido e do feltro aqui. Eu costumo fazer esse bordado. Eu não coloco esse aqui no bastidor. Se você colocar no bastidor, você tem que tomar cuidado, porque daí na hora que você for recortar, você precisa passar uma caneta fantasminha, recortar com essa, tudo certinho, né, por cima dessa caneta. Eu tampo, por exemplo, se eu faço um bordado, eu vou lá e tampo aquele bordado com o próprio linho, para na hora que eu grudar em cima do molde, né, não pegar em cima da linha e repuxar a linha. Enfim, tem vários cuidados, né? Mas eu gosto de, como eu vou fazer só um bordadinho simples aqui, muito simples, então eu vou fazer ele aqui direto no tecido. E eu faço usando, já deixando essa base de feltro aqui, tá? Embaixo já segurando aqui o tecido, tá? Então vou vir aqui, vou colocar um alfinete aqui e um alfinete aqui, só para posicionar esse tecido em cima desse feltro. E aí eu vou pegar minha linha de meada e vou fazer uma florzinha bem singela, bem aqui, ó. Começar o bordadinho, você olha aqui, se tá tudo bonitinho, tudo certinho, né? E vai dar o primeiro ponto aqui. Vou dar um ponto aqui aqui são 3 ondinhas, então vou fazer o bordado bem aqui no centro da segunda onda aqui. Vou pegar a minha linha e a minha agulha e vou girar aqui, ó, por cima da agulha. 1, 2, peraí. 1, 2, 3 vezes, tá? Vou pegar
a minha agulha e vou colocar do lado de onde eu coloquei aqui o primeiro ponto. E vou puxar devagar, com cuidado, tá? Puxei. Formei aqui um nozinho. A partir desse nozinho, eu vou aqui fazer uma florzinha, tá? Então, vou vir aqui, voltei aqui, vou colocar a minha agulha aqui do lado e vou descer ela aqui. Desci, vou subir minha agulha no centro dessa argolinha que eu acabei de fazer. E aí, eu vou terminar de puxar. Vou jogar essa linha aqui em volta daquele miolinho. Vou fazer a mesma coisa, vou subir no centro aqui da argolinha. Puxei. Agora eu vou jogar aqui e vou fazendo isso, vou dando voltas em torno desse miolinho que eu fiz. E vou sempre voltando, tá? Com a agulha no meio daquela argolinha que eu fiz. Vou colocar isso aqui mais uma vez aqui. E já vou parar, tá? Puxei aqui. E agora eu vou descer aqui do ladinho, para poder finalizar. Fiz uma florzinha aqui. Vou dar um nozinho aqui atrás. Ok. Vou cortar. Vou pegar uma linha verde, vou fazer umas folhinhas. E aí, o que que eu vou fazer? Do outro lado, eu vou colocar pérola e strass, tá? De um lado eu vou deixar a florzinha e do outro eu vou colocar pérola e strass. E aí você faz aí do jeito que você achar mais bonito e tudo mais. Aqui a gente tá fazendo só para te mostrar o processo. Então, vou vir com a agulha aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho da flor. Vou subir aqui a agulha, né? Vou descer aqui. Subi e desci. Vou aqui um pouquinho distante. Para subir aqui. Vou descer. E aí, vou lá embaixo novamente. E já vou preencher essa folha aqui. Assim. Pronto, fiz uma folhinha aqui, né? Se quiser fazer mais alguma, você pode fazer, mas eu vou deixar só essa aqui mesmo. Vou vir aqui. Vou dar um nozinho. E aí, do outro lado, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar pedrinhas aqui. Vou trabalhar aqui com a linha de nylon. Vou colocar aqui uma pérola, tá? Número 6, uma pérola número 4. Vou descer aqui. Na mesma segunda voltinha, tá? Que a gente trabalhou lá no outro. Vou segurar aqui. Só vamos dar um pequeno charme aqui, né? No nosso lacinho. A gente vem aqui. Faz aqui. Ok. Podemos colocar também um strass de costura. Eu vou colocar, mas tem que ser com outra agulha, porque essa aqui é muito grossa. Você vai trabalhando aqui no seu bordado. Peguei aqui uma agulha mais fina, porque senão eu não consigo passar pelo strass de costura. Então, você vai passar. Esse aqui é o SS16, ele é bem pequenininho. Bem pequenininho. Tá? Mas você pode usar, se você gosta de grandão, né? De um strass mais grandão. Enfim. É só costurar aqui o que você quiser. Se você quiser fazer bordado também, né? Fica aí a seu critério, tá? Eu vou fazer assim. Que eu acho que fica bem bonitinho e delicado. E pra gente mostrar aqui pra vocês, é mais rápido, né? E mais fácil, porque bordar gravando é difícil. Não é fácil. Então, nós vamos fazer aqui. Só passar mais uma vez aqui e já vou dar um nozinho aqui atrás. Você vai decorar do jeito que você quiser. E aí, o próximo passo é casear esse laço, tá? Para poder, aí sim, montar ele certinho. Prontinho.
que que nós vamos fazer nessas 2 peças? Nós vamos pegar, eu vou tirar agora aqui o alfinete que estava me ajudando a segurar para bordar, né. E aí o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, a outra parte, né, do linho, vou colocar um sobre o outro aqui, vou colocar um alfinete aqui para segurar, e aí eu vou começar a casear essas peças, tá. Então eu vou juntar essa peça aqui e essa aqui também, a mesma coisa, ó, é um linho, um feltro e um outro linho, tá vendo? Faz um sanduíchezinho, e aí você vai casear em volta de toda essa base e em volta de todo esse laço aqui, tá? Como que faz esse caseado? Ela vem com 6 fiozinhos aqui, ó. Você vai tirar 2 fios ou 3, você aí depende do que você prefere, eu prefiro 2, mas você vai tirar aí, você vai separar, vai puxar esse fio, e aí você vai ficar com 2 fiozinhos da meada. Aí o que que você faz? Dá um nó aqui, ó, no fiozinho. E aí você vai começar a fazer o caseado. Então você vai casear, sempre, então vamos começar, ó, vou furar aqui, aqui por dentro, ó, vou começar aqui dentro, furei aqui, tá escondidinho meu nó. Vou ajeitar direitinho aqui para esse feltro ficar dentro do linho, né. Vou vir aqui, ó, e vou fazer o quê? Vou passar a linha aqui nessa argolinha. Dei o primeiro ponto. Agora o que que eu vou fazer? Sempre dou um ponto aqui, ó, embaixo, venho aqui e entro por cima na argola e puxo. Vou dando pequenos pontos, ó, ponto embaixo, por cima e puxo. Ponto embaixo, entro com a agulha por cima e puxo. E eu vou fazendo isso em volta da peça toda. Eu vou virando aqui, ó, com a agulha, com cuidado, com delicadeza, buscando sempre colocar a mesma distância entre os pontos. Isso aqui com o tempo, talvez você faça o primeiro não fique tão bom, o segundo não fique tão bom, mas com o tempo você vai conseguindo melhorar esse caseado. Você vai fazer isso na peça inteira, tá? Daqui tudinho até chegar lá e nessa peça aqui também, inteira, 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 tá? Caseia tudo, você tá vendo que aqui, ó, tá ficando fechadinho, o feltro não está aparecendo, ele tá escondidinho aqui dentro, porque a gente tirou uma pontinha dele, né? E aí você vai fazendo tudo com cuidado e tranquilidade. Eu vou fazer e já volto aqui com vocês. Terminei de casear as 2 peças, tá toda caseadinha. Às vezes pode ficar uma linha, alguma coisa, o que que vocês fazem? Pode pegar um isqueiro, passar em volta aqui, né, para eliminar tudo que ficou, às vezes um fiozinho, alguma coisa, tá? Passa, dá uma passadinha, e aí é montar o laço, tá bom? Então como que eu vou montar? Você pode costurar ou você pode usar, cola quente, tá? E você vai aplicar isso aqui ou numa presilha de bico de pato, ou em eh, em uma faixinha de bebê, tá? Então você pode escolher e optar. E depois que eu coloco essa fita aqui para me ajudar, eu vou vir aqui, ó, com um pedacinho de fita caseada também, como a gente caseou aqui, caseada também, para poder fazer o acabamento no centro do laço, tá? Então você tem que ter, ó, uma espessura fininha. Então esse aqui, a gente pode dobrar ele aqui, ó, deixar ele dessa forma aqui, ó, tá? Bem fininho, para a gente poder fazer o acabamento do centro do laço aqui, tá bom? Você pode casear esse acabamento ou não, tá? Ou simplesmente deixar ele sem caseado. Mas antes de fazer isso, eu preciso fazer o quê? Passar o isqueiro aqui para poder não ficar desfiando, né? A minha, o meu acabamento, tá? Então você pega, dá faz esse trabalho que a gente fez aqui, que é de passar ali no fogo, né? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente junta aqui essas pontinhas, para elas ficarem bem juntinhas aqui. E vai juntando. Se quiser também passar, né? Ir lá, passar no ferro, você pode também. E aí é casear aqui em volta, tá? Eu acho que ela caseadinha fica mais bonita, tá? Pra ajudar no processo, eu vou pegar uma linha aqui, ó, e a agulha, e vou fazer só um alinhavo aqui para segurar esse tecido no lugar, para na hora que eu for casear, ficar um caseado mais tranquilo
de fazer, tá? Esse tamanho aqui eu acho que é o suficiente, mas eu só vou casear depois que eu tiver montado ali, depois que eu tiver medido aqui o tamanho, tá? Porque senão, não fica bom. A gente acaba fica feio, né, você não caseia o tanto que você precisa de verdade. O primeiro passo que eu vou fazer, bom, eu vou começar aqui passando um pouquinho de cola quente aqui no centro, tá, do laço. E aí eu vou vir descendo aqui, ó. Desço um lado e vou descer o outro, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, certo? Tá? E aí eu vou colocar aqui cola bem nessa parte aqui, que é a base do laço. E eu vou colocar o meu lacinho principal em cima dessa base que a gente fez aqui, certo? Agora, o que que eu faço? Vou pegar aqui a fita número 2, só para ajudar a segurar esse laço em cima da presilha, tá? Então, venho aqui, coloco a fita, vou passar uma colinha aqui atrás, tá? Vou girar ele aqui, colocar mais um pinguinho de cola aqui na frente. Isso, e agora eu vou colocar a presilha. Coloco na presilha, passo uma vez na presilha só, já vou cortar aqui, tá? Então, venho, corto aqui. Vou fazer aqui uma colinha, tá? Fiz a colinha. Olha que coisa mais linda. E agora a gente vai ver quanto a gente vai precisar aqui, ó, de tecido para poder girar, ó. É o tanto, exatamente, é o tanto certinho que eu tinha deixado aqui. Tinha imaginado. Essa quantidade aqui mesmo. Vamos pôr aqui mais uma vez, só para a gente ver se é isso mesmo. Mas é exatamente isso. Vai dar certinho. Então, agora é fazer o quê? Casear aqui dos dois lados, pra gente fazer o acabamento lá. Da mesma forma, ó, vou passar aqui. Tá? O ponto. Aí, eu venho aqui, ó. Vou dar o primeiro ponto. Caseado é sempre a mesma coisa, né? Dou um ponto, passo uma argola e puxo. Passo a agulha sempre por cima, tá? Pela parte de cima. Aqui, ó, passou por baixo sem querer, então tiro e passo por cima. E vou fazendo todo esse trabalho aqui, ó. Na hora que eu estiver chegando aqui no final, eu mostro para vocês como que eu finalizo, tá? Vou girar aqui. E aí eu já venho mostrar para vocês como finaliza aqui. Cheguei bem aqui no final. Então, vou dar um ponto aqui, vou fechar aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui nessa primeira, agora, o primeiro ponto que eu dei, né? Já vou puxar aqui. E aí, eu vou dar um nozinho aqui na linhazinha da lateral. E pronto. Só dar um nozinho aqui. E o que que eu vou fazer com essa linha? Vou jogar ela para dentro do acabamento. Vou pegar aqui, ó, e vou jogar para dentro do acabamento aqui, ó. Joguei, puxei, vou cortar aqui, vou tirar os alinhavos que eu fiz para segurar, né? Só puxar aqui. E aí a gente põe esse acabamento sobre o laço. Cortar aqui. Ok. Vamos finalizar. Cola, passar aqui. Vir aqui embaixo, né? E encaixar aqui. Exatamente sobre a fita, né? Que nós colocamos. Vamos passar cola aqui. Porque ela não pode sair do lugar, né? E mostrar que tem fita lá por baixo. E aí a gente vai fechar aqui com cola também. E pronto, gente. Olha que coisa mais fofinha, mais graciosa. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. O primeiro que a gente fez, nós fizemos com entretela. Esse aqui, nós fizemos com o feltro. E eu gosto mais do feltro, sabe? Acho mais fácil trabalhar com feltro. Mas aí eu
deixo a dica para vocês, espero que vocês testem aí e vejam o que vocês gostam mais. Esse foi nosso passo a passo de hoje. Muito obrigada por ter vindo até aqui e eu encontro vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.